Eric Marçal, como o Padre Guido já começou a dizer, logo de cara a igreja não estava organizada do ponto de vista litúrgico para ter uma única unidade litúrgica, os ritos, até porque o Padre Guido bem lembrou, os primeiros anos a igreja era clandestina, não tinha liberdade ainda e também não podia ficar mostrando por aí os sinais visíveis para saber quem era padre, quem era bispo, porque poderiam ser perseguidos e até morto. Sim. Mas em determinada época da história, isso começou a mudar um pouco, né? Começou a aparecer, então, roupas específicas durante as celebrações litúrgicas e, certamente, algumas culturas influenciaram isso. Você saberia explicar para a gente como que começou essa história? Como é que foi essa transição de não ter muita demonstração em sinais visíveis até depois de muitos paramentos e roupas específicas para as celebrações e também para os padres e para os bispos? Como o Padre Guido falou, no início da igreja, quando a igreja surgiu nos primeiros séculos, ela não foi entregue com um pacote pronto. Tudo que a gente conhece hoje, depois de 2000 anos, ela não aconteceu de uma hora para outra. Então, como o Padre Guido falou, tanto porque não podia demonstrar muito, mas também não tinha essa inspiração divina ainda, a igreja não determinou nenhuma roupa diferente para o clero usar. Certo. Era a roupa comum que se usava, a túnica. Tudo que a gente vê, desde a veste mais simples até a veste mais solene, era roupa comum. Imaginemos hoje, é como se o padre na igreja usasse calça e camisa, era uma roupa comum. Certo. Mas só que quando o Império Romano começou a ter influência dos bárbaros, e os bárbaros começaram a influenciar no modo de vestir dos romanos, que as vestes litúrgicas têm uma influência romana, então, para adquirir uma característica, uma identidade, enquanto as pessoas estavam mudando o jeito de vestir a igreja, tanto porque já tinha aquele costume, como também para diferenciar a roupa que se usava dentro da liturgia, ela manteve tudo que a gente vê hoje, de vestes, tanto para os ministros leigos, os acólitos, os coroinhas, como também para o Papa, para os bispos, para os padres, para os diáconos, continuaram aquelas mesmas vestes que o povo usava na rua, mas só que mais ornadas, começaram a ornar mais com os significados que foram adquirindo. Peraí, vê se eu entendi bem. Esse tipo de vestimenta que a gente conhece, que a gente vê aí nas celebrações, isso tem influência romana? Romana, principalmente romana e inicialmente também. Tá, e aí, em determinado momento, onde os povos bárbaros influenciaram a cultura romana, e os romanos estavam mudando as roupas, a igreja manteve o costume romano, é isso? Isso. É isso, Padre Guido? Exato, e mais ainda, como tivemos a influência histórica dos romanos, digamos assim, quando, porém, os apóstolos viajaram para evangelizar o mundo, certo, encontraram culturas diferentes até dos romanos. E foi como um gesto natural adaptar-se, adequar-se a este tipo de cultura. Por isso, nós notamos que, desde os primeiros séculos, apareceram, digamos assim, paramentos bem diferenciados nos vários lugares do mundo. Certo? Por exemplo, pensamos em São Tomé, nesses dias era o dia dele, né? Ele escolheu a Índia como terra de missão. É claro que ele simpatizou e se inteirou também com a cultura típica da Índia. Entendi. Certo? E se nós pensarmos, meus amigos, ao Santo Anchieta, por exemplo, quando veio para o Brasil, ele chegou até, pouco tempo depois que estava no Brasil, tendo catequizado milhares de índios, chegou até a preparar toda uma estrutura litúrgica, uma liturgia adaptada à cultura dos índios. Entendi. E teve a humildade, inclusive, de apresentar este documento para o Papa da época. Isto este processo é muito positivo, que mostra como a Igreja não se diferencia como um status, digamos assim, autóctono, independente, não, mas se adapta facilmente aos vários estilos e às várias culturas.